Olá, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez não é no domingo, é numa sexta-feira. E eu vim aqui falar especificamente, fazer um panorama geral das políticas culturais no Brasil, né? Falar a nível federal, né? Ou um pouco antes também, antes de ser a República Federativa do Brasil. Eu tenho um roteiro aqui. O assunto é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar resumir e transformar num vídeo mais breve possível. Vamos lá. A política cultural no Brasil, ela começa de fato, sem ser uma política de Estado como nós conhecemos, ela começa com a vinda da família real para o Brasil. Porque é nesse momento que há a criação de instituições culturais específicas, né? Que é o caso do museu, da biblioteca e do arquivo e do Academia de Belas Artes, né? Que hoje é a Escola Nacional de Belas Artes. A academia foi criada em 1815, o Museu Nacional em 1818 e a Biblioteca Nacional em 1810. Vale ressaltar que, independente da criação de instituições culturais específicas, cada povo indígena, cada povo originário, cada etnia tinha a sua forma particular de se organizar culturalmente, de expressar os seus saberes e fazeres, e celebrar suas formas de expressão, seus lugares sagrados, não da forma institucional como nós conhecemos pela concepção ocidental, né, de uma organização política que nós conhecemos hoje, né, que é um conceito muito diferente das formas de organização dos povos originários, tá bom? Então é nesse sentido mesmo, de política cultural. E aí são essas três primeiras instituições, né? Mas também há autores que ressaltam que as primeiras políticas culturais, elas só são de fato implementadas pelo Estado, que no caso é as políticas implementadas a partir da década de 30 do século XX, né? Sobretudo no governo Getúlio Vargas, que é criado o CIFAM, né, que hoje é o IFAM, que na época era a Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a própria construção de símbolos nacionais por parte do Estado, né, como o futebol, a bandeira nacional, e tudo aquilo que é uma construção de Estado do que seria uma identidade nacional no singular, né? De certa forma, um impacto no Brasil da construção de Estado-nação na década de 30, coisa que na Europa já tinha acontecido no século XIX, né? E isso não perpaira só pelas políticas culturais, mas sufrágio universal, políticas públicas, que mais? De determinados direitos civis e políticos e direito aos trabalhadores, etc, etc, né? Uma série de coisas relacionadas ao Estado, da coisa pública, né? Desse início do que seria a coisa pública, a partir dessa concepção de Estado-nação e de políticas públicas de um Estado, né? De um Estado nacional. Aí nós temos algumas políticas específicas, por exemplo, antes da criação do CIFAM, existia um setor de preservação do patrimônio dentro do Museu Histórico Nacional, né, no Rio de Janeiro. Então, é os passos iniciais de uma política de preservação do patrimônio cultural antes do CIFAM. Também tem algumas iniciativas muito antes mesmo, em Pernambuco, das primeiras iniciativas de jardim botânico, zoológico, que pode ser considerado determinadas iniciativas museológicas antes da criação do Museu Nacional, né, com Maurício de Nassau e outras iniciativas lá holandesas no Nordeste, né, em especial em Pernambuco. Enfim, então tem algumas políticas especiais, tipo
no Império, no primeiro Império Brasileiro, né, a expansão do museu e da biblioteca, né, muito por uma sensibilidade da princesa Leopoldina. Já no Segundo Império, o Dom Pedro II foi considerado o mecena das artes e das ciências, né, com várias expedições científicas, Brasil adentro aí, determinados patrocínios específicos às artes, fortalecimento de instituições culturais, como o museu, a biblioteca, o arquivo, a Academia de Belas Artes. Há uma ampliação do acervo do Museu Nacional por parte, né, de iniciativas de Dom Pedro II, ampliação da coleção egípcia e etc, etc, né. Voltando à política de Estado com o governo Vargas, depois da criação do CIFAM e a expansão de uma política de preservação do patrimônio no Brasil, né, e aí tem algumas políticas específicas, como e criação de instituições como a Embrafilme, como a mudança de nomenclatura, né, da instituição CIFAM, né, para IFAM, e depois Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, IBPC, e depois retorna para a instituição IFAM. Tem também uma expansão e entendimento de política cultural voltada somente na política de educação, como é o caso do governo de Juscelino Kubitschek. Tem também a questão das políticas culturais na ditadura militar no Brasil, né, os anos de chumbo, que tem a censura, tem a intervenção, tem uma série de medidas bem ruins para as políticas culturais, né. A única instituição que não sofreu uma intervenção direta e nem nomeação de militares foi no CIFAM, né, na perspectiva aí da política cultural, porque sempre foram técnicos na indicação, mas também voltado para políticas de patrimônio histórico edificado, né, o famoso chamado política de cal e pedra, né, de preservação de patrimônio cal e pedra, continuação de tombamento de igrejas, da Igreja Católica, a herança colonial portuguesa, enfim, né, mas já existiam movimentos de resistência a isso, né, como o movimento folclorista na década de 60 e 70, na década de 80, o primeiro tombamento de um terreiro na Bahia, e aí se questionou, assim, por as pessoas do terreiro, e se o santo quiser sair daqui, né? Já havia uns questionamentos, por que não o IFAM ter política de patrimônio imaterial, porque só manter ainda da materialidade, né? Tudo isso já existia um movimento, até porque a ideia do CIFAM, elaborado, o anteprojeto pelo Mário de Andrade, já previa o que nós entendemos hoje como materialidade, mas isso não foi posto em prática quando o presidente nomeado foi Rodrigo Melo Franco de Andrade, que ficou 30 anos como superintendente, presidente do IFAM, né? E na época do Mário de Andrade, ele não falava patrimônio material, nem patrimônio intangível como na Europa. Ele falava em folclore, né? Manifestações populares, né? Diversas tipos de manifestações pelo Brasil, né? Principalmente pelas viagens que ele fazia e o contato que ele tinha e os escritos e toda uma prática que ele tinha, que pensava também no reconhecimento de identidades brasileiras, né? Não numa singularidade. Mas infelizmente por muito tempo isso não foi posto em prática como política e foi resgatado décadas depois, e o movimento aumentando, principalmente na década de 80 para cá, né? E aí o primeiro decreto de patrimônio imaterial é só nos anos 2000, né? E aí, voltando um pouquinho no tempo, a gente precisa falar sobre a criação do Ministério da Cultura, que foi em 1985, né? Isso foi um marco no Brasil,
apesar de já haver políticas culturais, não se tinha um ministério específico para isso. Isso é muito por uma influência do primeiro Ministério de Assuntos Culturais, que foi criado na França. A França foi pioneira em fazer o ministério para essa pasta, e outros países foram copiando esse modelo. O Brasil também fez parte disso. E aí, hoje nós podemos dizer, mesmo com o atual Ministério da Cultura extinto, nós podemos dizer que temos uma herança dele, que são as autarquias, fundações, determinadas instituições culturais que eram vinculadas ao Ministério da Cultura, né? Algumas que já existiam e foram vinculadas ao Ministério, e outras foram criadas especificamente para uma política setorial. E aí eu vou listar aqui o IPHAN, né, que já é uma instituição criada em 1937, foi vinculado ao Ministério. A Fundação Biblioteca Nacional, que a Biblioteca Nacional ela foi criada em 1910, como eu já falei, então ela foi incorporada aí como uma instituição vinculada, né? Não é subordinada, é vinculada, tem uma autonomia administrativa financeira. E aí, vinculado também era a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, né? Nós temos uma lei do audiovisual específica para o cinema, para a área de audiovisual, né, para não ficar redundante. Diferente da antiga Lei Rouanet, né, que é chamada agora só de Lei de Incentivo à Cultura, Lei Federal. Então são leis diferentes de incentivo. Vinculada também à Fundação Caso de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, que também foi criada depois, o Instituto Brasileiro de Museus, que é a autarquia mais recente, que foi criada em 2009, e a Fundação Nacional de Artes, né, também vinculada ao extinto Ministério da Cultura. Esse ministério, ele já teve extinção no período do Collor, depois ele retornou, e depois foi extinto de novo, agora no governo Bolsonaro. Na época do governo Temer, houve uma tentativa de extinção, mas devido ao movimento popular, né, dos trabalhadores da cultura, ele não foi extinto. E nós podemos perceber nitidamente um avanço nas políticas culturais, a maior talvez da história, na época do governo Lula, né, a partir de 2003 até ele ficou até 2010, ficou 2003, 2004, 2005, 2006, aí 2007, 2008, 2009, 2010, isso. Os 8 anos de gestão Lula, o primeiro-ministro foi o Gilberto Gil, que trouxe essa concepção do conceito antropológico de cultura para o Ministério, porque antes disso, na época, até a Fernanda Henrique Cardoso, né, até a gestão neoliberal anterior, que era um Estado menos interventor e mais como mediador, né, e fiscalizador, não como promotor, né, como o protagonista de políticas culturais, né, assim que era o governo da FHC. Então, no governo Lula, houve essa retomada do protagonismo, em um Estado ser fomentador de políticas culturais, também mediador através da lei de incentivo à cultura, que já existia, que era a Lei Rouanet, e a lei também do audiovisual também, que já existia. Então, como eu disse, além de promotor, também mediador e fiscalizador, sendo um pouco de tudo, né? Principalmente fomentador, promotor, protagonista das políticas culturais. Teve um avanço, um aumento significativo do orçamento para a parte da política cultural, criação de instituições específicas como o IBRAM e fortalecimento de outras instituições, que eu já mencionei aqui todas elas. Houve um avanço significativo na quantidade de museus no Brasil, demarcação de terras quilombolas, terras tradicionalmente ocupadas, né? A indígenas teve também, né, mas aí com a FUNAI, que era vinculada ao Ministério da Justiça. Então, a maior
quantidade da marcação de terra indígena foi na época do governo Lula, né? É marcada, homologada. E podemos dizer que o Ministério da Cultura, né, ele fazia parte do Sistema Federal de Cultura, né? Ele era o Sistema Federal de Cultura, que era igual, era a soma da unidade orçamentária do Ministério mais Fundo Nacional de Cultura, né? Inclusive é com o recurso do Fundo Nacional de Cultura que é utilizado para a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, né? Então é desse dinheiro do fundo, não é dinheiro do orçamento direto atual do governo federal, né, do orçamento anual, sim de um fundo, do dinheiro que já estava lá, né? Esse fundo já existe há bastante tempo, né? Também da época do governo Lula, a implementação, a aprovação do Plano Nacional de Cultura, a implementação do Sistema Nacional de Cultura, o incentivo à elaboração de planos municipais de política cultural, planos estaduais de política cultural, né, para poder fazer parte do Sistema Nacional de Cultura. E aí nós temos várias conquistas. Temos ampliação do conceito de cultura, como eu já disse, o Plano Nacional de Cultura de 2010, sobre 3 eixos temáticos: entender a cultura como um sistema simbólico, né? A cultura no seu eixo simbólico, a cultura no seu eixo econômico, a economia da cultura ela existe, isso é um fato. E também a cultura como transformação social, ou seja, o eixo cidadão, né, do universo cultural. E aí, uma comissão existe da Unidade Orçamentária e do Fundo Nacional de Cultura e o Conselho Nacional de Políticas Culturais, né? O Fórum Nacional de Cultura, os planos setoriais após a aprovação do Plano Nacional de Cultura, né? Planos setoriais, plano de cada área, né? De museu, de cinema, de artes, enfim, de todos os setores que fazem parte de uma política cultural. Já falei do Fundo Nacional de Cultura, que faz parte do Sistema Federal de Cultura, junto com a unidade orçamentária, as Conferências Nacionais de Cultura, todos os conselhos de estados e municípios, o Vale Cultura, o Programa Cultura Viva, o SNIC, né, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que hoje é chamado de Mapas Culturais, o Rede Cultura Viva, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o Cadastro Nacional de Museus, né, e o Sistema Nacional de Museus. Então, tudo isso aí são conquistas, na sua maioria, majoritariamente, à época do governo Lula, de 2003 até 2010. Né? E aí nós temos os segmentos ou setores: artes visuais, artes cênicas, audiovisual, literatura, música, hip hop, culturas indígenas, cultura afrodescendente, culturas populares ou folclore, depende da nomenclatura usada, né? E aí temos equipamentos culturais: bibliotecas, teatros, cinemas, museus, cinemateca, filmoteca, hemeroteca, centros culturais, corpos artísticos, patrimônio material, patrimônio imaterial, educação patrimonial e educação museal. Então, basicamente, esses segmentos e setores, eles podem estar divididos em setores artísticos, setores da diversidade cultural, setores do patrimônio cultural e setores dos equipamentos culturais. Isso eu que estabeleci aqui, né? Ele não está necessariamente no Plano Nacional de Cultura, mas, no geral, as políticas culturais, elas são voltadas para esses setores, né? Então, ele é basicamente isso, um diagnóstico muito breve do que foram as políticas culturais, mas, no geral, nós podemos dizer que as políticas culturais, elas podem ser de Estado e pode ser da iniciativa privada. Podemos ter fundos, conselhos, né, para se ter uma democracia participativa. Também há políticas autoritárias, há políticas mais voltadas para acabar a política de balcão,
por isso que os editais públicos de fomento à cultura, eles são muito importantes para a democratização da distribuição dos recursos públicos, né? Seja como edital prêmio, edital fomento, né? Determinados tipos, né? Tem os editais que eles são diretamente da iniciativa privada, né? Com recurso da iniciativa privada, né? E aí tem um abatimento fiscal. Tem as empresas também que patrocinam, seja pela lei nacional de incentivo à cultura, ou por leis estaduais de incentivo à cultura, ou leis municipais de incentivo à cultura. Tem um abatimento fiscal. Então, leis de incentivo não é dinheiro que vem direto do orçamento público. Não funciona assim. Então, o que rola por aí sobre a lei Rouanet é tudo fake news. Principalmente propagada por pessoas envolvidas nesse atual governo federal, né? Que é na base da fake news. E aí, tem uma frase que eu sempre gosto de citar nas minhas falas, que é uma frase do Antônio Rubin, de 2008, que ele diz que há 3 tristes tradições nacionais das políticas culturais no Brasil. São elas: da ausência, do autoritarismo e instabilidade, né? E aí, quando a gente pensa que estava tudo garantido, que estava numa crescente orçamentária para as políticas culturais a partir do governo Lula, e aí a gente começa a ver um declínio disso a partir de 2014, né? E com o governo posterior, a total destruição de políticas construídas para privatizar, por exemplo, tentativa de privatizar a política museal, transformar o IBRAM numa agência, tentativa de extinção do MINC, diminuição drástica do orçamento público, né? E aí, no governo posterior, que no caso é o atual, não só a destruição do MINC e a diminuição drástica do orçamento, com a transformação de uma Secretaria de Cultura, espalhar as instituições culturais, parte para o Ministério do Turismo, parte para o Ministério da Cidadania, mas também perseguir trabalhadores culturais, né? Que sofrem ofensas, perseguições, ausência de editais públicos federais, total abandono do que foi implementado pelo Plano Nacional de Cultura, que virou uma lei, né? O Sistema Nacional de Cultura é a partir de uma lei, uma política de Estado, não uma política de gestão. Então, um abandono total desse sistema e uma série de coisas que podemos ver pelas notícias, nos jornais, tanto da mídia tradicional como da mídia mais alternativa, redes sociais na internet, tudo que nós pudemos acompanhar nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, né? Então, quando governos fascistas sobem ao poder, os primeiros setores que são atacados é o setor cultural. Isso aí, historicamente, já é comprovado.